Será que a Klabin, depois de 24% de alta nos últimos 12 meses, ela vai iniciar uma nova sequência de quedas? Bem-vindo ao canal Top Ações. Vamos entender aqui o que tem para acontecer na Klabin. Recentemente a gente vê alguns períodos de alta e na sequência quedas bastante bruscas. Será que é isso que vai estar acontecendo agora? Teremos uma nova queda mais forte na Klabin? Vamos entender então tudo que está acontecendo com a empresa. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no comparativo, né, com as três classes de empresas. Nós temos a Klabin 11, a 4 e a 3. E o PL aqui muito parecido, o PVP também bastante parecido, o Dividend Yield também muito parecido. Então vai ter quem prefira realmente a Klabin 3, que é as mesmas ações que o acionista controlador tem, e vai ter quem não ligue, pode ir de repente na 4, e vai ter as pessoas como eu que preferem operar com opções, vendendo put e tudo mais, e aí vai na Klabin 11 que tem mais liquidez. Essa é a que eu vou estar comprando em algum momento. Mas será que eu realmente vou ter essa oportunidade? A gente vê aqui na narrativa da Klabin que ela recentemente vinha nessa alta muito contra a celulose. Tivemos uma perspectiva que a celulose iria cair em 2023 e antes mesmo disso as ações já vinham caindo muito. Tivemos uma demoradinha para cair a celulose, ela deu uma recuperação, mas já voltou a ficar numa queda aqui, lateralizando inclusive no fundo, depois mais uma queda quando a celulose atingiu o fundo do fundo do fundo, e aí uma recuperação considerável. Agora essa ameaça de uma nova queda. O que será que está acontecendo? Desse fundo ela chegou a subir então 33%, agora no momento ela está aqui a uns 22,5%. Então, e agora? Será que a Klabin vai continuar recuando? Vamos entender então o que aconteceu. Nós tínhamos aqui o preço da celulose chegando a 450 dólares a tonelada na China, que isso aqui era inclusive insustentável até mesmo para as empresas produzirem celulose. Foi o fundo ali. E aí, ao atingir esse fundo, os preços deram uma reagidinha e aí o mercado já começou a se animar. Chegou aqui, nessa matéria tem algumas semanas, já chegou a 507, depois até passou um pouquinho. E agora fica nessa narrativa. Será que vai continuar recuando? Porque o recuo já começou a acontecer de novo, mas eu acho, na verdade, bem difícil chegar a 450, né? A gente tem que pensar nisso também porque não é sustentável. A gente viu a Suzano recentemente aumentando o preço de tonelada aqui em 30 dólares na Ásia, né? E diminuindo a produção. Então muitas empresas acabaram seguindo esse mesmo caminho para controlar um pouco. Não tá valendo produzir a 450. Então ela vai lá, aumentou o preço, diminuiu a produção. Outras empresas seguiram esse caminho. Empresas que consomem celulose precisam comprar, estavam precisando se restocar, foram se restocando, então a demanda deu uma crescidinha ali momentaneamente, a oferta deu uma reduzidinha, deram uma forçadinha ali nos preços, que é insustentável também, né? Manter preço tão alto, e aí a coisa começou a melhorar, mas dá uma ameaçadinha de piora. A gente vê acontecendo agora recentemente, olha só, a Arauco concluiu que a Arauco, se eu não me engano, é uma empresa de matriz chilena, tá? Produzindo aqui 1,56 milhão de toneladas anuais em seu novo projeto, com a capacidade de produção aqui aumentada, tá? E aí nós temos a UPM inaugurando aqui no Uruguai 2,1 milhões de toneladas de celulose de eucalipto. E olha só, 2,1 mais 1,56, sendo que a demanda global cresce de 1 milhão a 1,5 milhão por ano, é a expectativa deles. Então, olha só isso aqui já matou uma boa parte de tempo de crescimento aqui, que vem acontecer ainda. Só essas duas empresas aqui. E nós ainda temos as empresas na China que estão também aumentando ali a produção. Já vem desde o fim do lockdown, elas que fizeram o preço do minério cair, do celulose cair, e agora elas vêm ainda aumentando mais sua produção também. E aí, inclusive no segundo semestre, é esperado na Europa que os preços também continuam caindo, chegou a atingir ali preços bastante baratos, mas o grande ruído aqui está mais na China mesmo, que aliás acaba impactando as outras empresas também, né? Então a gente vê aqui que a BTG dizia que o preço de 500 dólares aqui parece ser o piso, né? Vai ser difícil ficar abaixo disso. Realmente as empresas perceberam que abaixo disso é insustentável, e aí ela inclusive estava ali mandando compra da Suzano, ela também tem compra pela Klabin, né? E aí fica nessa perspectiva. Beleza, pode até ser que não chegue aos 450, mas um recuo
já vai assustando o mercado. Então o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos esperar preços magníficos na Klabin, na minha opinião, mas uma promoçãozinha pode ser interessante. Então talvez aqueles fundos lá já era, né? Mas puxa, pode ter uma promoçãozinha aí, vamos ficar torcendo. Então a gente vê aqui, ó, Future Rates, na contramão da maioria dos analistas, eles estão esperando aqui $650 por tonelada em 2023. Só que antes disso, vai ter esse ruidão aí. Eu acho que vai ter. Nós tivemos o ruidão, recuperamos parcialmente só, e eu acho que vai ter mais um ruidinho aqui. Aí não sei, pode ficar nesses negocinhos aqui até chegar aos preços de 650. Não vai ser tão fácil, na minha opinião, chegar assim aos 650, né? Bom, mas tá aqui a análise da Future Rating, né? Recente, inclusive. E nós temos o preço da celulose, então, que vinha caindo pra caramba, aqui em porcentagem, olha para onde ele foi, né? Uma recuperada. E aí, esta quedinha aqui, que já começa a assustar o mercado e as ações vão aí dando uma despencada. Será que vai cair mais? Outro problema também era a questão dos custos, que eu já vou comentar. Nós temos aqui, então, a análise da XP em relação ao resultado da Klabin para o segundo trimestre de 2023. Eles falam, então, que o EBITDA da empresa deve chegar a 1,3 bilhão, uma queda de 32% na base trimestral e 28% na base anual. Quando a gente tem as duas bases comparativas de queda, às vezes ajuda, né? O mercado também dá uma porradinha ali na empresa, né? Mesmo que seja esperado. Se vier um pouquinho abaixo esperado, aí a porrada é maior. As margens contraindo, então, 31% em relação ao trimestre anterior. Mas o trimestre anterior a empresa foi muito bem, né? Inclusive, muitos pontos que eu falava que ela ia bem como nos custos e acabou dando bom ali na parte dos materiais, né? Então, o que acontece? Eles ressaltam aqui que os resultados devem ser impactados pelos menores resultados da divisão de celulose, caindo 51% no trimestre, impulsionados tanto por volumes, 14% menor no trimestre, devido à parada de manutenção na Puma, quanto também por preço, 22% menor no trimestre a trimestre, com o preço da celulose de fibra curta e longa mais baixos no trimestre. Então, 14% em volume por manutenções e 22% por conta aqui de preço. É um impacto considerável que vai fazer despencar realmente o resultado ali na parte de celulose. Maiores custos impactados pela parada da manutenção também devem reduzir a diluição do custo fixo no segundo trimestre de 2023. Então, realmente é algo que preocupa um pouquinho. Então, olhando aqui os custos da Klabin, né, muitos aqui ficavam preocupados com isso. Eu dizia ali que, olhando como é que está o custo das commodities aqui, parece que não vai atrapalhar os químicos, né, vai dar uma melhorada. E foi realmente o que acabou acontecendo. A gente tem aqui os impactos das fibras que vai realmente oscilando conforme os planos da empresa, mas o que acaba às vezes surpreendendo negativamente é os químicos. Eu acho que já está bem mais controlado do que a situação estava até pouco tempo, né? Também temos o combustível aí, né? Então, deu uma melhoradinha aqui em termos de custos unitários, mas né, o que acontece? Como o volume está diminuindo, vai ter um impacto sim no custo, né? Então, o custo por unidade vai ficar mais embaçadinho, ainda depende também de como é que vai acontecer aqui na fibra, né? Então, o custo pode vir a impactar. Vamos dar uma olhada então. Se o volume vai diminuir, a gente já sabe disso, ali pela parada de manutenção e tudo mais, a receita vai diminuir também e ainda tem o agravante da própria receita por unidade estar mais barata aqui, né? Então, a receita diminui mais ainda. Obviamente, o EBITDA acaba caindo bastante do segmento aqui de celulose, que representava até então metade aqui do EBITDA da Klabin. Então vai cair bastante o EBITDA dessa parte e aí impacta os resultados da empresa, pode impactar tudo aí, inclusive cotação e tudo mais. Então esse é o lado negativo. Na parte aqui de celulose é um ruído muito grande acontecendo neste momento. Então ela vai seguir nessa redução da dependência da celulose, o que pode representar uma rara oportunidade que teremos de preços muito promocionais na Klabin. Então, quem tem Klabin ou quem não tem, eu acho que deveria estar torcendo de repente exatamente para acontecer a queda, porque em algum momento se recupera, inclusive junto com a celulose impulsionando, em algum momento cada vez mais a Klabin vai ficar descolada da celulose, né? Nunca vai descolar 100% que ela tem celulose, mas vai ter aqui um pouco de descolamento, né? Por conta que vai ter muito mais papel e celulose. Além do mais, essa celulose que aos poucos vai perdendo participação ao longo do tempo, ela também vai ter aqui um aspecto da empresa continuar a investir mais em celulose com valor agregado junto,
para ter também um diferencial aqui, não ficar competindo aí simplesmente por preço. Falando em dividendos, para esse ano ela deve anunciar dividendos próximos ao dividendo do ano passado. Nós temos aqui, então, a empresa que costuma anunciar dividendos em julho, e como ela ainda não anunciou e o resultado dela acontece no dia 1º de agosto, pode ser que ela anuncie exatamente no dia 1º de agosto ou no dia 2. Ela já, a gente pode ver aqui, a última vez que ela teve relação a dividendos foi no dia 2 a reunião, e no dia 3 aqui, ó, de 5 saiu o anúncio. Então, provavelmente deve sair aqui no dia 1 ou dia 2 de agosto o anúncio de dividendos, podendo acontecer um pouquinho antes. As 3 Klabins estão a preços similares, eu tenho a planilha de preço teto lá, os dividendos para ela no ano. Se você é membro do canal, confira lá. Na minha opinião, eu vou estar de olho aqui na Klabin 11, conforme eu já expliquei, né, por conta das opções e tudo mais. Se ela cair cerca de uns 7%, aí seria já interessante de eu iniciar a posição, em cerca de 19 e pouco. Quem sabe aqui aos 20 eu já compro um pouquinho, não é recomendação. Inclusive pergunto para você, você compra a Klabin a que preço? Você tá com a 4, com a 11 ou com a 3? Um abraço e até o próximo, valeu!